mas sempre sempre a gente pensando que a literatura ela traz essas possibilidades para nós de interpretação do mundo, né? E essa interpretação do mundo está muito relacionada com o nosso trabalho também, o trabalho que a gente vem tentando fazer com relação à produção textual, né? Com relação à redação. Então, primeiramente, para falar da redação, eu quero falar para vocês o seguinte, eu fiz as correções dos desenvolvimentos que vocês, né, me entregaram, a correção, ela está no arquivo, lá no SIGA, é só entrar lá na tarefa, naquela tarefa, entra na tarefa, né, do lado esquerdo, clica em tarefa, você vai naquela do desenvolvimento, que é a atividade 2, avaliativa, e aí você vai clicar no caderninho lá, e vai aparecer a correção. Eu percebi o seguinte, muitos não olharam os comentários que eu fiz na introdução. Outra parte dos alunos trouxe a introdução para o texto. Eu nem pedi, não é obrigatório, mas isso me ajudou bastante também. Mas mesmo aqueles que trouxeram a introdução junto com o desenvolvimento, eu pude perceber que alguns não tinham olhado, né, ou não observaram os comentários que eu fiz na correção da introdução. Então, eu peço, né, quem não, boa tarde, Daiane. Gente, a Daiane, né, lembrando para vocês, a Daiane Priscila é uma das estagiárias, né, acabou de chegar, é uma das estagiárias do campus São João del Rei, que está né, colaborando aqui conosco, observando os nossos encontros e colaborando comigo também. Tá? Então, a gente tem esses... Muito bem-vinda, a Daiane. Hoje, a outra Daiane, que é a Daiane Mariano, não vai poder participar, ela vai participar amanhã do encontro do Eletro, tá? Isso mesmo, Gabriel, isso mesmo, pessoal, né? Recepcionando bem a nossa colega, né? Então, eu peço para vocês olharem, né, essa correção que eu fiz, esses comentários. Se alguém quiser, né, discordar de alguma coisa, quiser fazer alguma observação, pode me chamar também. A água vai ficar difícil. Então, a gente, né, vai ajustando, mas eu peço para vocês olharem com carinho lá as observações que eu coloquei, tá bom? Na correção lá do ciclo. Essa semana vocês vão me entregar até domingo a conclusão do texto. E aí a gente fecha essa questão da estrutura. Eu peço também que vocês, né, peguem o arquivo que eu coloquei na semana 5, o arquivo lá da estrutura da proposta de intervenção. Eu montei um arquivo lá, um documento, né, um resuminho, na verdade, do que está no material do INEP. Então, eu peço a vocês também que deem uma olhada antes de montar a estrutura, mesmo tem uns que já até entregaram, né, mas deem uma olhada naquela estrutura que eu coloquei lá, tá bom? E aí, a gente retomando para o nosso tema, né, para o tema da semana, que é o pré-modernismo. Então, justamente nessa questão que eu estava falando com vocês, do trabalho com a literatura para nos ajudar nessa leitura de mundo e nos ajudar a conseguir estabelecer relações. E é interessante que vocês percebam, eu sei que vocês já, né, alguns fizeram o Enem o ano passado, já observaram outras provas, né, desse processo seletivo, e vocês podem observar que na prova de linguagens, de códigos e linguagens, os textos que são trabalhados, né, nas questões de interpretação, os textos, muitos deles voltados para o período literário em questão, pré-modernismo e o modernismo.
Por quê? Isso tem uma razão. Não é uma coisa aleatória que é o gosto da banca que elabora as questões do Enem. Não. Isso é porque tudo que existe no campo da literatura, das artes, da música, do cinema, está de alguma forma relacionado às propostas e às experiências desenvolvidas pela arte moderna nessa viradinha aí, né? Viradinha do século XIX para o início do século XX. Então, essa abordagem que o Enem faz com relação, né, aos textos que são analisados na prova de códigos e linguagens com relação ao modernismo, tem a ver com isso, tem a ver com essa abordagem do que a gente tem hoje, né, na contemporaneidade, relacionado com a arte moderna do início do século XX. Então, isso é um fator que a gente tem que observar. E o pré-modernismo, ele vai trazer essa questão, não é necessariamente um movimento literário, é um período de transição, de todos, ele habita, né, num período concomitantemente ao parnasianismo, ao simbolismo, ao realismo naturalismo, que ainda, né, ainda tem raízes aí nessa virada, e a gente vai perceber nesses autores desse período de transição um sincretismo. O que é esse sincretismo? É essa mistura, né, de elementos que eles consideram, né, interessantes em cada movimento, no parnasianismo, no simbolismo, no realismo, no naturalismo, e aí eles vão, né, fazer essa mistura. E é interessante observar como que o pré-modernismo ele vai preparar o terreno para o modernismo a partir da Semana de Arte Moderna de 1922. Então, feita essa contextualização, né, com relação ao interesse do modernismo para, né, algo muito específico na vida de vocês, que é o Enem, mas também algo muito específico também com relação à nossa leitura de mundo, né, eu vou fazer uma apresentação para vocês de pontos muito essenciais, né, que vocês precisam aprender desse período da literatura, para entender também o modernismo que vem logo à frente, tá? Então, eu vou projetar para vocês aqui um slide que eu montei. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Vou botar aqui. Beleza. Então, a gente tem... Eu vou pedir uma coisa. Qualquer probleminha que der, qualquer coisa, ou que alguma pergunta que alguém queira fazer, pode me interromper, tá? Porque eu estou aqui na outra tela e não estou vendo nada, só estou vendo o meu computador, tá? Bom, então, o pré-modernismo, ele é um período, né, de transição, como eu já disse, que vai influenciar fortemente na literatura moderna a partir do início do século XX. Ele começa, né, tem um marco inicial a partir de 1902, com a publicação de Canaã, que é uma obra do escritor Graça Aranha, e vai até 1922, que é o período da nossa... Tem gente chegando... É o Brito. Boa tarde, Brito. Então, é um período da nossa literatura que vai trazer essa né, de influência de um movimento maior que foi o modernismo, tá? Então, voltando lá, essa aqui é trazida para nós. Bom, então aqui a gente tem a ilustração de algumas obras muito importantes desse período, que vão realmente influenciar. Então, do Euclides da Cunha, Canaã, que é a obra, né, o marco inicial do pré-modernismo, e Recordações do Escrivão Isaías Caminha, que é do Lima Barreto, também do Lima Barreto, uma outra obra muito importante, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma,
e de Monteiro Lobato, que é uma grande figura, e todo mundo já ouviu falar de alguma forma de Monteiro Lobato, né, na literatura infantil, com o Sítio do Capão Amarelo. A gente tem Urupês e Cidades Mortas, que são contos, né, romances que eles dá. Bom, então, para a gente entender um pouquinho desse período, né, desse período de transição que foi o pré-modernismo. O pré-modernismo, ele tem um projeto de interpretação da realidade nacional. Essa interpretação de uma realidade, né, de todo um contexto que vem nessa virada de século. Primeiro com a abolição da escravatura em 1888 e todos os movimentos gerados a partir, os acontecimentos, né, provocados a partir da abolição da escravatura. Nós temos, em 1889, a proclamação da República, né? Então, a gente tem aí esse rompimento, né, essa quebra com relação a um modelo, né, de governo. Então, a gente passa de uma monarquia para uma república a partir de 1889, todos os acontecimentos que vêm em seguida, com relação a essa ruptura, tá? Então, a gente tem um comentário do Alceu de Moroso Lima, que foi um crítico literário, que dizia que todo momento pré é de prenúncios, de pressupostos. Todo momento pré transita para modificações. E foi o que aconteceu com esse pré-modernismo. Ele transitou, ele meio que, né, a Dança de Matisse, que é uma obra, né, é uma tela pintada por Matisse em 1909, 1910, e retratar também todo um sentimento daquele período, né, dessa movimentação entre um sistema e outro, entre um movimento e outro, nesse sincretismo, nessa mistura, né, de concepções, surgiu um movimento modernista lá na frente. Então, é essa concepção do pré-modernismo no Brasil que tem esse projeto de interpretar a realidade. Porque a realidade até então, né, era uma realidade importada. E a realidade também até então, né, era uma realidade conhecida, era uma realidade do litoral, dos grandes centros, né, de São Paulo, de Rio de Janeiro, de Minas Gerais, né, do Sudeste, de modo geral, Sul e Sudeste, né, e os outros estados do Brasil, um pouco que esquecidos desse projeto de construção de uma nação a partir da proclamação da República, tá? Então, eu vou apresentar para vocês uma música do Milton Nascimento e do Fernando Brant, são mineiros, né? E essa música reflete muito o sentimento do pré-modernismo naquele... É uma música do século XX que retrata essa questão aqui toda essa projeção que o pré-modernismo trouxe, tá? Só para vocês acompanharem a letra aí. Uma notícia está chegando lá no Maranhão, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Veio o vento que soprava lá no litoral, Fortaleza de Recife de Natal. A boa nova foi ouvida em Belém, Manaus, João Pessoa, Teresina e Aracaju. E lá do norte foi descendo pro Brasil Central, chegou em Minas, já bateu bem lá no sul. Aqui vive um povo que merece, mas sempre não sabe belo. É o povo como é belo do amor. Aqui vive um povo que é mar e que é rio, seu destino é um dia se juntar. O campo mais belo será sempre mais sincero, sabe tudo quanto é belo, será sempre desmatar. Aqui vive um povo que cultiva a qualidade, ser mais sábio que quem o quer governar. A novidade é que o Brasil não é muito mais que qualquer zona sul. Tem gente boa espalhada por esse Brasil e vai fazer desse lugar um bom país. Uma notícia está chegando lá do interior, não deu no rádio, no jornal ou na televisão. Ficar de frente para o mar e roça do Brasil não vai fazer desse lugar um bom país. Bom, coloquei a música,
né? Não vou repetir a letra, mas a letra está posta aqui, né? E tem muita relação com todo esse projeto de pré-modernismo, né? A intenção desses autores, né, de Euclides da Cunha, de Graça Aranha, de Lima Barreto, Monteiro Lobato, de uma certa forma, que eu vou falar depois, era mostrar, né, que existia um Brasil muito além do litoral, muito além daqueles grandes, né, dos grandes centros que ficavam nas disputas políticas. E aí, o Nordeste e o Norte, né, o Centro-Oeste do país, esquecidos, né, como se não fizessem parte da mesma nação, do mesmo povo, como se não falassem a mesma língua. E isso, né, essa atitude até xenófoba, né, provoca uma espécie de consciência coletiva com relação a determinados preconceitos que vão, né, ficar enraizados na nossa cultura. Então, a música do Milton Nascimento reflete, você vê, em pleno século XX, né, 1981, que é essa música, em pleno século XX, um problema que os autores do pré-modernismo, lá no início do século XX, já denunciavam, não é? Já traziam esse problema, e o problema persiste. E se nós formos analisar hoje, né, em pleno século XXI, com uma outra configuração, mas a gente percebe esses mesmos problemas, tá? Então, essa questão que eu quero mostrar para vocês com relação à literatura, essa capacidade que a literatura nos dá de estabelecer relações. Então, o pré-modernismo, ele, né, se construiu a partir de um contexto que o provocou, né? Então, a gente tem aí um período de busca de estabilização de um regime republicano, de um novo regime de governo, né? E você tem a chamada política do café com leite, a concentração, né, desse poder político, né, a partir de 2 estados. Então, um país de extensão continental, com tantos estados, 2 estados, né, que detinham o poder e ficavam aí nessa dança das cadeiras, né, na política do café com leite. São Paulo, pelo poder econômico, e Minas Gerais, por ser o maior colégio eleitoral do país. Então, a dança das cadeiras que se efetivou aí nesse período por conta dessas razões, né? Então, um contexto que vai trazer esse posicionamento crítico, que vai desencadear esse posicionamento crítico desses autores. Então, a gente tem, né, diante desse contexto, um país, em 1888, com a abolição da escravatura, o que nós temos? O país, ele recebe da Europa, né, um grande contingente de imigrantes para trabalhar na lavoura de café e na indústria. Tem gente chegando. A Ilana. Beleza. Então, a gente recebe esses, né, o país recebe esses imigrantes, e esses imigrantes, eles trazem da Europa ideias socialistas e anarquistas, né? Eles trazem essas ideias de formação de associações, de sindicatos, e as crises políticas que se instauram por conta dessa hegemonia mesmo, né, entre 2 grandes centros, e também por outras questões que a proclamação da República trouxe, vão resultar em greves, né, motivadas justamente por algumas revoltas, até anteriores a isso, né, algumas revoltas, como foi a revolta da Armada, que será retratada numa obra desse período. Então, a gente tem todo esse contexto. Então, surge daí uma literatura social problematizadora, voltada para os problemas concretos do país, sem a idealização das formas europeias importadas. Aí você vai pensar assim, bom, mas o realismo fazia isso. O realismo, ele trazia
não é? Como o próprio nome diz, né? Essa concepção do real, mas muito numa concepção científica e por influência também da psicanálise, né? Nessa análise da concepção real do ser humano diante do mundo. Então, está mais relacionada aos aspectos, né, comportamentais do ser humano do que realmente com os problemas sociais em si. Então, os problemas sociais, eles são, né, de uma certa forma, personagens dessas obras do período do pré-modernismo, tá? Então, essa a grande diferença. Às vezes, vocês vão perceber uma certa influência do cientificismo, do naturalismo, né? O homem como produto do meio. Mas, né, os problemas sociais, eles emergem muito mais evidentes, tá? Então, a gente tem essa configuração, né, desse projeto de uma nova nação, que surge com a proclamação da nova república, não é? A gente tem um nacionalismo conservador, que vem por parte dos militares, por parte do governo, né? E o nacionalismo renovador por parte desses artistas, desses autores, dessas pessoas que estavam engajadas, né, em reproduzir os problemas sociais. Então, a gente tem essa literatura como um instrumento para que os brasileiros possam conhecer melhor o Brasil. Mas, o projeto, né, do governo, no caso, era essa reprodução de que tudo estava bem, de que tudo ia ficar bem, de que o Brasil passava por melhorias urbanas, as cidades crescendo, especialmente o Rio de Janeiro, que era então capital, né? Mas, em contrapartida, né, os outros lugares do Brasil, né, ou os outros Brasis, estavam esquecidos. Então, ela vai, né, a literatura vem engajar para denunciar as inverdades da propaganda oficial do governo, né, que queria transmitir a ideia de modernidade, de democracia, e que, na verdade, não era nada daquilo, né? Então, a gente tem essa expressão, né, essa imagem, a expressão desses dois Brasis, né? O Brasil da desigualdade social muito marcada e que, infelizmente, né, registrado até hoje. Mas, especificamente, esse contexto era muito forte. Por exemplo, no Nordeste, a expectativa de vida, né, a média de vida no Nordeste nesse período era de 27 anos. Houve uma grande seca nessa virada de século, né, no finalzinho do século XIX, 1800 um pouco antes até da proclamação da República, houve uma grande seca, milhares morreram por conta da seca, né, e aquela parte do Brasil totalmente esquecida. Então, a gente tem um movimento, né, esse período de transição, pré-modernismo, nessa ruptura com o passado. Então, a gente tem um poeta como Augusto dos Anjos, que ele traz palavras que antes não apareciam nas poesias, como cuspe, vômito, escarro, vermes, nós vamos ver mais à frente, tá? Numa oposição ao parnasianismo. A gente tem a denúncia da realidade brasileira, né, a partir dos sertões, do Euclides da Cunha, né, e da Guerra de Canudos, esse regionalismo também, né, essa descrição do norte e do nordeste, que os sertões faz muito bem. Monteiro Lobato, quando ele descreve o homem do campo, né, e Graça Aranha, quando ele coloca em Canaã a questão da imigração no Espírito Santo, né? E Lima Barreto vai retratar, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, o subúrbio carioca, né? Que não era retratado, né? A não ser, por exemplo, em textos como o Curtiço, da Luísa Azevedo, lá no Naturalismo, mas com uma outra perspectiva. Na verdade, o Curtiço, ele mostra o subúrbio,
mas o Curtiço, ele traz a perspectiva de análise comportamental, de análise do ser humano, e não a questão específica dos problemas sociais, né? Os problemas sociais são planos de fundo. E aqui, nessas obras do pré-modernismo, os problemas políticos, econômicos e sociais, eles são personagens, tá? Eu defino assim, para ficar mais fácil de entender também, tá? Bom, então a gente tem uma grande obra da nossa literatura, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, não tem mais ninguém chegando. Beleza, então uma grande obra da literatura desse período foi Os Sertões, do Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, na época, essa revolta ela aconteceu em 1896, 1897. E o Euclides da Cunha, na época, ele trabalhava para o jornal Estado de São Paulo. E quando aconteceu essa contenda, né, lá no Nordeste, lá na Bahia, mais especificamente, ele foi enviado para lá para cobrir, como jornalista, essa questão, né, que começou por conta de que, né, um fanático religioso chamado Antônio Maciel, mais conhecido como o Conselheiro, então ficou o Antônio Conselheiro, né, ele era como se fosse o novo Messias, né? Então ele consegue chegar lá no sertão da Bahia, numa fazenda que inicialmente era uma fazenda abandonada, e começa a falar para o sertanejo aquilo que o sertanejo queria ouvir, né? Ele começa a dizer, até mesmo, não sei se conscientemente, porque também era uma pessoa, né? Não era uma pessoa digamos, com muito conhecimento, né? O fanatismo religioso, a questão da religião, né? De atrair pessoas para aquela comunidade, aquilo que o sertanejo queria ouvir. Ele dizia que toda aquela condição de miséria, de fome e de seca, né? Porque passavam os nordestinos, né? Naquela época, era por conta do governo. E isso, né, foi um motivo, né, pelo qual o próprio governo, né, trouxe essa perspectiva de que aqueles sertanejos que, né, fundaram aquela comunidade lá, naquela região de Canudos, eles eram inimigos do governo, eles eram contra a república, eles tinham ideais monarquistas. Na verdade, não era nada disso, eles não tinham ideais monarquistas, eles tinham vontade de viver, de sobreviver, né? Então, se juntaram a essa questão, né, desse fanático religioso, que foi o Antônio Conselheiro, né? Essas pessoas miseráveis, abandonadas à própria sorte, e ali eles formaram uma comunidade, e uma comunidade que muito mais fundamentos comunistas, no sentido próprio da palavra, de produzir, né? Eles mesmos produziam e dividiam aquela produção entre eles, né? E o objetivo era se isolarem do resto do Brasil, porque, né, eles estavam esperando, né, a redenção, né, prometida pelo Messias deles, que era o Antônio Conselheiro, e aí começa esse atrito. Por quê? Porque o Antônio Conselheiro, ele manda buscar em Juazeiro madeira para construir uma igreja naquela comunidade, que já não estava sendo muito bem vista pelo governo, né? E aí o juiz de Juazeiro impediu que essa madeira chegasse até lá, os sertanejos reagiram, né? E aí foram algumas batalhas, soldados enviados por esse próprio juiz, né, e outros depois pelo governo, e aí foram feitas investidas pelo exército, os sertanejos armados de paus e pedras conseguiram vencer, né, esse exército, que a princípio era pequeno, e isso chegou, essa notícia chegou, né, vamos dizer, ao litoral, né, chegou ao governo, e o governo enviou tropas, né,
com 10 mil soldados contra aqueles sertanejos armados de paus e pedras. Então, o Euclides da Cunha ele é mandado para lá para cobrir essa contenda, né? Essa revolta, né? E aí ele vai denunciar o absurdo da guerra. Então, ele ainda, por influência bem naturalista, né, com teor determinista, dizendo que o homem é produto do meio, ele vai aproximar a literatura da história. Então, né, nesse projeto, porque ele é jornalista, né, então ele estrutura a obra Os Sertões em 3 partes. Primeiro ele fala da terra, né, do sertão nordestino, bastante descritivo, né, o clima, o solo, o relevo, a vegetação. Ele fala quem é o sertanejo, ele diz, o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Apesar de sua aparência franzina, apesar de sua pouca habilidade né, no trato com as batalhas, as lutas, as guerras, ele é, antes de tudo, um forte. E ele descreve quem foi o Antônio Conselheiro, esse líder espiritual, esse fanático religioso. Né? E, por fim, ele fala da luta, do próprio confronto, e a narração, né, dessa luta entre as tropas oficiais e os seguidores do Conselheiro. E aí, é uma forma também de denúncia, né, de todas as atrocidades cometidas pelo exército naquela luta, né, porque na última batalha tinham sobrado poucos, né, poucos sertanejos, e eles, né, vieram armados, né, e as atrocidades, muitos decapitados, muitos estupros, muitas crianças que foram aprisionadas e vendidas, né, isso tudo a história oficial, na época, tentou encobrir, né, e os Sertões vem fazer esse relato, né, de toda essa atrocidade que foi cometida na Guerra de Canudos, tá? Hoje, então, a gente tem aqui o registro de 2 olhares sobre o mesmo conflito. A gente tem o registro do Euclides da Cunha, que diz que Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Forremo-nos à tarefa de descrever os seus últimos momentos, nem poderíamos fazê-lo. Esta página, imaginamo-la sempre profundamente emocionante e trágica, mas cerramo-la vacilante e sem brilhos. Não tem brilho nenhum nessa história que ele está contando, né? Não é uma história de ser aplaudida pela literatura mundial. É uma vergonha nacional que ele relata, né, nos Sertões, toda aquela atrocidade cometida naquele sertão, né, da Bahia. E aí a gente tem, no mesmo período, né, uma publicação do Olavo Bilac, poeta parnasiano, né, um outro olhar sobre o mesmo acontecimento. Enfim, arrasada a cidadela maldita, enfim, dominado o antro negro, cavado no centro do robusto sertão, onde o profeta das longas barbas sujas concentrava sua força diabólica, feita de fé e de patifaria, alimentada pela superstição e pela rapinagem. Então, Olavo Bilac, né, que poeta parnasiano, né, com todo o projeto que o parnasianismo tinha de uma literatura, né, da arte pela arte, que fugia dos problemas sociais, né, ele vem aliado ao governo. Olavo Bilac, só um detalhe, ele, por exemplo, é o autor do Hino à Bandeira, né, bem nos moldes parnasianos, né, o Hino à Bandeira, que foi produzido em 1906, também, né, de autoria do Olavo Bilac. Então, toda essa relação e esses 2 olhares sobre o mesmo acontecimento histórico, né, que foi a Guerra de Canudos. Tem um filme e tem uma profecia do próprio Antônio Conselheiro, que é registrada nos Sertões, que ele dizia, né, que o sertão
vai vir amar. E essa profecia, na verdade, ela se concretiza, né, depois, porque aquela região onde é Canudos, travou. Aquela região onde é Canudos, né, à beira do rio Vaza Barris, em pleno sertão, a cidade ficou submersa pelo açude de Cocorobó. E aí, naquela região também, no Vale do Rio São Francisco, foi construída a barragem de Sobradinho e deixou submersa várias cidades. Tem até uma música que o Alceu Valença canta, que não é dele, que fala, o sertão vai vir a mar, dá no coração, de medo que algum dia o mar também vire sertão. Ou seja, né, que a natureza, porque o título da música é Sobradinho, porque a barragem de Sobradinho, ela submergiu várias cidades, destruiu com um ecossistema, né, inteiro. Então, a música diz, né, que eu tenho medo de que o mar vire sertão, ou seja, que a natureza se revolte contra isso um dia também, né, e que, com certeza, mais cedo ou mais tarde, a natureza, ela dá o seu recado, né. Então, vejam, essas relações que a gente vai estabelecendo com esses acontecimentos, com essas obras, né, com todos os problemas sociais que a gente registra no Brasil, as questões ambientais, né, que a gente pode relacionar. A gente tem um outro autor desse período, que é o Lima Barreto. Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, esse personagem, o Major Policarpo, é uma espécie de Dom Quixote brasileiro, né, porque ele tem um ideal. O grande ídolo dele é o Floriano Peixoto, né, que foi o sucessor do Marechal Deodoro da Fonseca depois da proclamação da República. E aí, na Revolta da Armada, quando quando a Marinha Brasileira ela, né, se revolta contra o governo de Floriano, por interesses políticos, por interesses muito pontuais, né, porque o Floriano ele destituiu os governadores que eram aliados, né? A Marinha Brasileira ela não tinha a mesma, não era validada, né? Não era considerada pelo governo do Floriano Peixoto com a mesma importância que o Exército. Então, essa revolta da Armada, ela vem, né? Ela é um cenário também construído no livro e mostra, né? Esse Policarpo Quaresma, né? Ele vai, ao longo da história, ter várias frustrações. Uma delas é essa frustração com relação ao próprio regime, ao próprio, né, Floriano Peixoto, que representa esse regime republicano. Então, ele, resumidamente, né, ele é um funcionário público, e ele vai... Primeiro, ele tem um sonho de substituir a língua portuguesa pelo tupi, para garantir as raízes nacionais. Aí a gente tem uma retomada lá dos ideais românticos, né? As raízes nacionais. Depois ele vai se meter a agricultor, ele vai tentar, num sítio que ele tinha, ele vai tentar cultivar a terra, acreditando na fertilidade do solo brasileiro. Aí a gente tem, né, uma referência à Carta de Caminha, né? Nessa terra, né? É uma terra fértil, uma terra boa, e aí ele percebe a falta de apoio para o pequeno agricultor, ele percebe, né, os problemas com relação ao cultivo, as saúvas, que são aquelas formigonas grandonas que comem a plantação dele toda. Aí ele desiste, ele vai ser voluntário na Revolta da Armada. Mas sendo voluntário como carcereiro, ele vai perceber ele vai ser crítico das injustiças que são cometidas, né, pelo próprio exército ali, dentro daquelas prisões. E aí, sendo muito crítico, ele vai ser condenado pelo próprio Floriano Peixoto ao fuzilamento. Então, esse idealismo, esse projeto, né, de um ideal de país que se dissolve por todas essas frustrações do personagem, tá?
todos esses problemas que ele, tido como um louco, mas ele percebe, né, ele não era, na verdade, um louco, era aquele que enxergava de verdade os problemas sociais, né, e aí ele é condenado ao pelotão de fuzilamento, tá? Então, só um trechinho para a gente concluir, que ele era patriota. Desde moço, pelos 20 anos, o amor da pátria tomou todo inteiro, não fora o amor comum, paurador e vazio, foram um sentimento sério, agravante e absorvente, o que o patriotismo fez pensar no conhecimento sério do Brasil. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Então, brasileiro na concepção de que ele, né, ele tinha esse nacionalismo, mas ele não era ufanista, ele era um nacionalismo de construir um projeto de nação longe dos problemas, né, que ele enxergava no país. E aí a gente tem um outro autor desse período, que é o Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato, ele tem, né, tem a parte da literatura infantil, que observa os vícios característicos da vida rural. Ele descreve esse caipira que vivia no interior de São Paulo, e Jeca Tatu, que é o personagem, símbolo do atraso e da miséria do caboclo brasileiro. Mas, na verdade, o projeto de literatura do Monteiro Lobato é que ele queria, né, um Brasil construído a partir de uma perspectiva científica, de uma perspectiva liberal, né, e que todo aquele processo de atraso que se percebia no interior do país, isso prejudicava, né, o progresso, prejudicava o desenvolvimento. Então, na verdade, essa descrição do caipira, essa descrição dos problemas, né, do interior, o problema do caipira, o problema da questão da zona rural, né, é mais para demonstrar o seu projeto de progresso, de que o Brasil precisava acabar com aquilo ali, com aquele atraso, com aquela miséria, progredir, tá? Então, Urupês é uma obra, né, cujo personagem principal é esse caipira, é o Jeca Tatu. Ele é preguiçoso, ele não quer, né, ele não quer trabalhar, ele não quer cultivar a terra. Então, é uma caricatura que ele constrói desse caipira, dessa pessoa do interior, e que acaba refletindo no ideal, né, numa consciência coletiva, né, de dizer que o caipira é aquela pessoa, né, que tem os modos grotescos, diferentes, né, diferente no sentido de né, grosseiro, grotesco, bem diferente do povo da cidade. Então, acaba reforçando determinados estereótipos, né. Há muitas críticas também da obra do Monteiro Lobato, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, com relação à figura da tia Anastácia, não é? Ou a maneira como, na obra escrita, né, a gente percebe o preconceito racial muito evidente na obra. Tá? Há muitas críticas com relação a isso também. E, por fim, a gente tem o Augusto dos Anjos, que é o pré-modernismo na poesia. Ele é um grande representante. E um detalhe muito interessante é que o Augusto dos Anjos, ele viveu os momentos finais da vida dele em Leopoldina, bem pertinho de nós, morreu em Leopoldina, e lá tem até uma casa, né, a Casa dos Anjos, a casa onde ele nasceu se tornou um museu, onde ele viveu, na verdade, né? Mas ele é do Recife, e acabou indo ser diretor do grupo escolar de Leopoldina, tá? Ao longo de toda a trajetória de vida dele. Então, ele é muito sincrético, né? Muito influência do parnasianismo quando ele adota o soneto, influência do simbolismo pelas imagens, pelas sensações. Ele traz uma construção, palavras, né, que vão remeter a termos científicos, de inspiração do naturalismo. Então, ele é sincrético,
ele vai misturar tudo numa produção poética chamada Eu, que Eu é o nome do livro, né, que traz vários poemas com essa carga semântica muito forte, não é? E essa influência desses movimentos anteriores. Então, a gente tem aqui em Versos Íntimos esse pessimismo diante da vida e do mundo que ele coloca. Então, ele diz o seguinte: vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Quimera como fantasia, desejo. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Muito fatalista, muito pessimista, muito deprimente, né? É o Augusto dos Anjos nesses versos, mas por muita influência de um pensador do século XIX, que foi Schopenhauer, né? Nessa perspectiva de pessimismo diante da vida, diante do mundo, né? De que o homem, Schopenhauer, numa obra chamada Do Mundo como Verdade e Representação, o homem, ele está sempre, né, em busca de verdades. Então, ele está indo atrás e correndo atrás dessas verdades. Quando ele alcança uma determinada verdade, ou seja, um determinado objetivo, ele não se satisfaz com aquilo, ele quer mais. Então, ele está cheio de vontades, são os desejos. E aí ele vai atrás daquele desejo, e aí ele tem o seu desejo satisfeito, não está bom, ele quer mais. Né? Então, essa questão do desejo, né? Aliás, a dor, ela nasce do desejo. E aí a dor, né? Para a dor, eu preciso extinguir o desejo. Então, nessa perspectiva schopenhaueriana que o Augusto dos Anjos trabalha, né? Então, dizendo que o ser humano, ele é vil, ele é falso, né? O beijo, amigo, é a véspera do escarro, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Então, muito, muito fatalista com relação à visão que se tem do ser humano, né? Mas era a perspectiva, gente, a gente tem que buscar entender a perspectiva de um contexto histórico, né? Daquele período, tá certo? Bom, então, eu vou interromper por aqui. Gostaria de saber se, né, com tudo que eu coloquei aqui, se deu para esclarecer para vocês essa questão do pré-modernismo. Tem uma perspectiva bastante forte aí com relação a todo um contexto, né, e eu peço a vocês que não fiquem só aqui na aula, nem no material que eu coloquei lá, né, pesquisem um pouco, pesquisem sobre essas obras, né, porque elas são bons repertórios para as produções de vocês, para as relações que vocês vão poder estabelecer também, tá? É uma dica para vocês também pesquisarem, tá certo? Alguma dúvida? Alguém quer colocar alguma coisa? Para quem chegou, né, volta a falar. Pega lá a atividade, a correção que eu fiz lá do desenvolvimento e dá uma lida, beleza? Ok? Então, eu vou dar por encerrado o nosso encontro, porque daqui a pouco eu tenho outra aula, daqui 10 minutos, tá? Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar, tá? No grupo, no WhatsApp, beleza? Bom, então, ninguém tem mais nada a declarar.